Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. O assunto da lição: interpretando erroneamente as Escrituras. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre tentações. E a ideia da lição de hoje é a tentação de interpretar as Escrituras de forma errada. Iremos, então, mais uma vez, estudar sobre a tentação de Jesus e textos correlacionados. Lembrando que o ebedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos e instrumentos para ajudar você na sua escola bíblica, né? Você tem os slides em PowerPoint, slides coloridos e editáveis que você pode fazer as mudanças que você quiser para melhor se adequar à sua aula, ao seu momento. Aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores. Além disso, você tem sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos que capacitam você para o seu ministério. Acesse www.ebedemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número que está aparecendo na sua tela e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome, que o ebedemfoco.com estará retornando para você. O contato é 94, você não pode esquecer do DDD, que é 94 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 17, verso 7, que diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Nós temos aqui um texto que fala sobre a peregrinação dos israelitas no deserto e fala do comportamento dos israelitas diante das adversidades, aonde eles não tiveram a consciência de confiar no Senhor, mas tentaram ao Senhor, duvidando da presença de Deus no meio do povo. E aqui vale uma reflexão importante, que tudo que nós precisamos, tudo que nos move como cristãos é a presença de Deus. Se nos falta, nós estamos perdidos. E aquele povo tinha um problema sério. Eles não conseguiam identificar a presença de Deus no meio deles. Mesmo Deus estando presente, e a Bíblia nos conta da ação divina no meio do povo em todo o tempo, mas eles não conseguiam identificar. Isso não é porque Deus era discreto, não, porque o coração deles era duro demais. O resumo da lição diz: a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Dizer aquilo que a Bíblia não diz, dizer aquilo que Deus não disse, é algo muito grave, é coisa de Satanás. Os textos bíblicos da lição de hoje, nós nos encontramos em Mateus 4, que fala ali da tentação de Jesus, capítulo 4, versos 5 e 7, mas você vai ler todo o contexto. Deuteronômio 6 e verso 13 a 16 também, leia todo o contexto. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio que você que está estudando, seja você aluno ou professor, está se aplicando no estudo desse texto também. Nossa introdução. A palavra de Deus vem sendo lida, ensinada e pregada praticamente em todo o mundo. Ela tem o poder de mudar a vida das pessoas e nos revela o que Deus deseja que saibamos para sermos salvos e igualmente cidadãos do céu.
Entretanto, essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada. E Satanás nos mostra isso quando tenta pela segunda vez ao Senhor Jesus. Veremos nesta lição como podemos resistir à tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada e como o Senhor Jesus vence a tentação de aplicar mal a palavra de Deus e de agir sem consultar o Senhor, o Pai. Bom, isso é verdade, né? Nós lemos aqui nos nossos slides o que a lição nos diz, o comentarista nos diz. A palavra de Deus é lida, né, interpretada por toda parte desse planeta, né? Por toda parte deste globo terrestre. E, infelizmente, de fato, há uma diversidade de interpretações do texto bíblico. Muitas delas são interpretações bem esquisitas, bem esdrúxulas. E o que é que leva as pessoas a terem esse tipo de comportamento? Falta de temor ao Senhor e falta de humildade. É importante lembrar que no meio simples, né, no meio leigo, as pessoas sempre têm essa perspectiva de dizer que uma pessoa ler um texto bíblico entende de uma forma e outra pessoa lê o mesmo texto e entende de outra forma. Isso é absolutamente errado. Nós precisamos entender que, aliás, é um princípio básico da leitura bíblica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que todo texto bíblico tem uma única interpretação e sim pode-se ter várias aplicações. Mas o que é que acontece? Você precisa ter uma interpretação correta para ter uma boa aplicação. Se você tem uma interpretação do texto errada, você terá uma diversidade de aplicações erradas. Foi o que Satanás fez quando tentou Jesus pela segunda vez. Ele entendeu o texto de forma errada e tentou Jesus para que Jesus aplicasse aquela interpretação. O que acontece? Dentro do contexto da interpretação de Satanás, a aplicação estaria correta. Correta por quê? Porque era aquilo que ele estava dizendo. Mas, na verdade, a interpretação do texto é que estava errada. E aí é que vem o problema. A interpretação errada leva à prática errada. Nós precisamos interpretar de forma corretamente a palavra de Deus para podermos fazermos as aplicações, para termos as práticas corretas de acordo com a vontade de Deus. Primeiro tópico, mudando o cenário da tentação. Na Cidade Santa. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à Cidade Santa e levado ao pináculo do templo. A primeira tentação, os irmãos sabem, foi no deserto, né, que é onde Satanás disse para Jesus transformar as pedras em pães. Como nós falamos na lição passada, não há problema nenhum, não haveria problema nenhum se Jesus, terminando o seu jejum, sentindo fome, ele transformasse as pedras em pães e comesse. Não haveria problema nenhum. O problema seria obedecer à voz de Satanás, obedecer à palavra de Satanás. E nós não obedecemos a Satanás, nós obedecemos a Deus. Jesus nos dá esse exemplo. Ele veio a esse mundo, cumprir a sua missão, e uma das suas missões era ser fiel ao Pai. Jamais fazer a vontade de outro. Jesus sequer fez a própria vontade, muito menos fazer a vontade de Satanás. Não é que a vontade de Jesus era errada. A vontade de Jesus era a mesma vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Imagine nós, que a nossa vontade ela é corrompida. Nós somos filhos de Adão. Nós somos pecadores. As nossas vontades geralmente são equivocadas. Então, nós não podemos
sermos tentados a fazer a nossa própria vontade, nós fazer somente a vontade de Deus. Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde ele foi apresentado no templo e para onde ia todos os anos para celebrar a festa da Páscoa com seus pais. A cidade santa não era um lugar desconhecido para Jesus nem para Satanás. O pináculo do templo era a parte mais alta do santuário construído por Herodes. A arquitetura e a obra feita pelo Idumeu causavam admiração nas pessoas que iam a Jerusalém. Certa vez, até os discípulos de Jesus, em uma das idas ao templo, mostraram a estrutura da construção para ele. Então, o templo de Herodes, que na verdade é o mesmo templo de Zorobabel, Herodes ampliou e sofisticou ele, fez coisas que, segundo a história, ele transformou, ou pelo menos o que ele fez, né, o que ele acrescentou no templo, ele se transformou o templo em algo extremamente suntuoso, bonito, né, que chamava a atenção de todo mundo que estava em Jerusalém. Era o templo chamado de Templo de Herodes, né? Mas na verdade era o templo de Zorobabel. O templo, o que Herodes fez foi ampliá-lo e não o construir. Era um lugar suntuoso e atraía a atenção das pessoas, tanto para cultuarem quanto para fazerem negócios, pois até vendilhões usavam o espaço do santuário. Isso, na verdade, era muito recorrente e comum, porque as pessoas, como foi dito agora há pouco, Jesus vinha, né, para Jerusalém pelo menos uma vez no ano para sacrificar no dia da expiação, né? Ou no dia de outras festas. Como Jesus era Jesus, né, o Filho de Deus, ele vinha também em outras festas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, Pentecoste e assim por diante. E quando essas pessoas vinham dos lugares mais distantes de Israel para sacrificar em Jerusalém, no templo, eles não tinham condições de transportar animais, né? Ou se fizesse, era um desgaste muito grande. Muitas vezes o animal poderia morrer ou se ferir na estrada, o que não era permitido quando chegava no dia do sacrifício, fazer o sacrifício com o animal ferido. Então o que eles faziam? Eles arrumavam dinheiro e vinham, chegando cá em Jerusalém, eles compravam os animais para fazer o sacrifício, o que é muito natural, né? Dada a distância que eles percorriam e aos riscos que se corria. O problema é que essas pessoas que vendiam ali, que comercializavam à porta ou até mesmo no pátio do templo, viram isso não só numa oportunidade de ganhar dinheiro, mas de ganhar muito dinheiro. Porque a pessoa que vinha lá do norte de Israel para sacrificar, ou até de alguma nação estrangeira, ele não trazia nenhum animal, ele chegava ali, já estava ali, queria sacrificar, então ele tinha que comprar o animal a preço que o vendedor estava oferecendo, se quisesse. Então, transformou-se num grande negócio e num negócio extremamente explorativo. Foi por esta razão que Jesus expulsou esses cambistas dali. Porque, vamos colocar aqui num exemplo, um exemplo hipotético, só para os irmãos entenderem, que acontecia? A pessoa vinha do norte de Israel para poder sacrificar, ele não tinha como trazer ali um carneiro, e ele chegava ali em Jerusalém, na porta do templo, para comprar um carneiro. O carneiro no comércio normal custaria, vamos colocar aqui, R$ 200, mas naquele momento ali o carneiro era vendido por 600, 500, R$ 600, porque o ofertante não tinha outra escolha, ou comprava ou voltava para casa sem sacrificar, e isso era extremamente grave, só para os irmãos entenderem do porquê as pessoas faziam da porta do templo de um comércio, porque era muito lucrativo. E por que era lucrativo? Porque as pessoas vinham de muito longe para fazer os sacrifícios que eles precisavam fazer, porque todo Israel, todo israelita, todo judeu tinha que ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para fazer esse sacrifício, e eles não podiam trazer esses animais pelos riscos que corriam do animal morrer ou de se ferir, uma vez que o animal ferido não podia ser sacrificado. Eles compravam esses animais saudáveis na porta do templo
e os vendedores exploravam, e isso era muito errado. Era um lugar tão estratégico para a fé em Israel que qualquer pessoa que se destacasse no templo ensinando, contribuindo ou operando algum milagre seria lembrado por toda a população. O templo era um lugar estratégico, era de fato um ponto turístico, era um orgulho judeu e era um lugar extremamente importante para o povo judeu. Devemos observar que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. Vamos só voltar aqui, né? Satanás, então, após tentar Jesus para que Jesus transformasse pedras em pães, e Jesus não o obedece, óbvio, ele de alguma forma transporta Jesus para o pináculo do templo, o cume do santuário, né? De lá, ele então faz a segunda tentação. Parece proposital por parte de Satanás levar Jesus para o cume do templo para, de alguma forma, tentar mostrar que ele, de fato, tem muito poder, inclusive para transitar pelo templo, inclusive para transitar pelos locais de culto. E aqui vale, né, realmente lembrar aqui o que o comentarista diz, né? Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. Então, o que eu disse lá no início? Os israelitas no deserto, eles tentavam ao Senhor. Por quê? Não é porque Deus não se fazia presente, é porque eles de fato não reconheciam a presença de Deus. Não é porque Deus não se manifestava, é porque eles eram ignorantes o suficiente para não reconhecerem a presença de Deus. E quantas pessoas nos ambientes de cultos vivem da mesma forma? Não conseguem reconhecer a presença de Deus e se confunde. Muitas vezes é presença satânica, muitas vezes é manifestação diabólica e as pessoas confundem com presença de Deus. Nós precisamos, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para conhecermos Deus, para não sermos enganados por Satanás. Se tu és o Filho de Deus, já foi dito que a tentação, mais do que uma prova da nossa fé, é uma prova da nossa confiança em Deus. A segunda tentativa do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás, questionando o que Deus havia afirmado. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e o próprio Pai já o havia dito por ocasião do batismo: tu és meu filho, e em ti eu tenho prazer. Foi isso que Deus disse a Jesus. Entretanto, Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina de Jesus a uma ação inusitada: jogar-se do pináculo do templo. E ele ainda usa um texto bíblico para fazer isso, né? Satanás está tentando levar Jesus a acreditar que ele era mais do que ele de fato era, né? Satanás está tentando fazer Jesus pensar ou acreditar que Satanás era algo mais do que ele de fato era. E assim, confundir a si mesmo. Porque, como o comentarista diz aqui, o que é que Satanás diz? Se tu és filho de Deus, transforme a pedra em pão. Se tu és realmente o filho de Deus, lança-te de cima do pináculo. Olha, como eu disse na lição passada, quem diz
o que somos ou quem somos, não é Satanás. Não somos nós mesmos, mas é Deus, é Jesus. Como diz a frase, e eu não sei se é de quem é essa frase, mas eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo isso: cuide do seu caráter, que do seu nome cuida Deus, da sua reputação cuida Deus. Não importa o que dizem que você é, não importa o que dizem de você, só importa qual é o seu caráter. O resto, Deus cuida. Essa é uma lição que precisamos guardar. Veremos com Jesus que se Deus já se pronunciou sobre o que somos, nele não precisamos dar ouvidos aos que duvidam daquilo que ele falou a nosso respeito. Eu lembro da visão do profeta Zacarias, quando ele vê o sumo sacerdote Josué com as vestes manchadas. E o anjo do Senhor, então, que ali é Cristo, ordena que tirem as roupas sujas de Josué e coloquem roupas limpas. E ele diz: veja, as tuas transgressões foram tiradas, passadas de ti. Ou seja, o que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo para Josué ali, tu foi perdoado. Tu foi perdoado. Satanás estava lá apontando, acusando o sumo sacerdote. Mas Deus diz: os teus pecados foram tirados. Tu não precisa temer a Satanás. Tu não precisa ficar com medo, porque você pertence a Deus. Tu não deves, de forma alguma, aceitar esta acusação, porque eu já perdoei os teus pecados. E eu não estou falando acusação de terceiros. Muitas vezes, a acusação da nossa consciência, a acusação do nosso coração. O apóstolo João diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. O que João está dizendo? Que muitas vezes nós somos perdoados pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez, pela sua morte na cruz do Calvário. Mas nós ainda precisamos compreender isso e vivermos esta verdade. Muitas vezes nós somos enganados pelos nossos corações. Isso é típico do ser humano caído. Lança-te daqui abaixo. Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e o empurra de lá. Ele o leva para o alto e incita Jesus a se jogar. Óbvio que Satanás sempre faz isso para que a culpa não fique nele. O inimigo certamente não tinha autoridade para atentar contra a vida de Jesus, mas ele incitou o Senhor a atentar contra a própria vida. De forma geral, a tentação nos é apresentada como algo que dependerá de nós aceitarmos ou não. Que aí, no caso, não seria tentação. De outro modo, não seria tentação, seria imposição. A tentação, ela é algo que atrai a nossa natureza. Por exemplo, no caso de Jesus, qual era a instigação de Satanás? Te mostra, te apresenta, me prova quem você é. Me prova que você é realmente quem dizem que você é. Só que é o que nós já falamos agora há pouco, e o comentarista já enfatizou isso bastante aqui. O que importa não é o que eu digo que eu sou de mim. Não é o que outros dizem ou pensam, é o que Deus diz. Deus, o Pai, já havia dito sobre Jesus lá no Jordão: este é o meu filho e nele tenho prazer. Não precisa provar mais nada a ninguém, muito menos a Satanás. Mas Satanás está tentando Jesus, pensando que ele era como um homem comum, filho de Adão, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de ganância. E Jesus não era assim. Ele estava ali plenamente obediente à vontade do Pai e não se prestaria a esse papel patético de fazer com que Satanás sorrisse dele, risse dele, por ele ceder à provocação da vaidade. É possível que, ao aceitar essa tentação, um poderoso milagre viesse a acontecer diante dos olhares dos frequentadores do templo. Jesus seria reconhecido como Messias sem precisar passar pela crucificação, mas esse não era
o plano do Pai para o Filho. Essa não era a vontade de Deus. Percebe aqui uma aplicação importante que o professor deve explorar com seus alunos? É que toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, o plano de Deus alcança não só a nós, mas todos que estão à nossa volta. Por outro lado, todas as vezes que nós cedemos à vontade de Satanás, há um prejuízo também para muitas outras pessoas. Isso está muito interligado com o princípio do Evangelho, que é o amor ao próximo. Nós não devemos viver a nossa vida como se fôssemos únicos na face da terra, os únicos na face da terra. Há muitas pessoas que, ao nos ouvir, elas aprendem, são libertas ou são enganadas. Nós precisamos estar atento a isso. A cruz era o caminho necessário a ser trilhado por Jesus para que pudéssemos ser salvos, como eu disse. Se Jesus atende ao chamado de Satanás, ele não passaria pela cruz. E sem cruz estaríamos todos perdidos. Segundo tópico, distorcendo a palavra de Deus. Anjos vão guardar você. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e verso 14 diz: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles atuam por orientação divina e não de acordo com a conveniência humana, o que é muito interessante, Porque há muitas lendas, há muitas conversações sobre pessoas dando ordens a anjos e assim por diante, sobre anjos fazendo vontades pessoais de pessoas assim por diante. Olha, existem muitos mistérios sobre o mundo espiritual, especialmente sobre o mundo angelical, mas uma coisa é muito certa, e eu fico com a Bíblia, especialmente no texto de Hebreus 1:14. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para fazer a vontade de Deus em favor dos salvos. Os anjos não são seres autônomos, eles são seres interdependentes da vontade de Deus. E a promessa do Salmo 91 se refere à atuação dos anjos em prol daqueles que andam com Deus, Lembrando que o Salmo 91 é o salmo usado por Satanás para tentar Jesus. Os seres celestiais não são negligentes em relação às orientações divinas e preservam os santos homens e mulheres que guardam consigo o temor do Eterno. Como eu disse, eles não são seres autônomos, são interdependentes da vontade de Deus. Deus os criou para fazer a sua vontade e eles o fazem. Entretanto, apesar de a palavra apontar que Deus prevê proteção angelical aos seus servos, contar com essa mesma proteção divina quando cientes de que o caminho que estamos trilhando não nos foi orientado por Deus é outra história. Satanás também sabe citar as escrituras sagradas quando lhe convém. Então, isso aqui é interessante, As pessoas podem, de forma muito arrogante, pensar que podem tentar fazer qualquer coisa contando com a proteção divina. Isso é a coisa mais recorrente. Quantas vezes já vemos pessoas sair para as baladas e contar com a proteção divina, como se Deus estivesse aprovando e enviando anjos para preservá-lo? Quantas pessoas já não morreram? Ou quantas pessoas já não ficaram paralíticas, já não foram, perderam tudo, ficaram cegas, enfim, quantas tragédias não já aconteceram diante disso, onde as pessoas saem para fazer o mal e acham que podem exigir que Deus tenha a obrigação de fazê-los, de preservá-los. Isso não é assim. A proteção divina é segundo a sua vontade, não segundo a vontade do homem.
Entretanto, ele sempre o fará com propósitos malignos para que os servos de Deus pequem. Suas hostes criam doutrinas e demônios, induzindo incautos a lerem as Escrituras pela metade, desrespeitando regras de interpretação já definidas, separando ventos de doutrinas errôneas, soprando ventos de doutrinas errôneas e heresias para que o povo de Deus peque. Olha só, isso aqui é muito interessante. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos um pouquinho sobre hermenêutica, né? Hermenêutica, exegese e homilética, né? São matérias da teologia que são importantes. A hermenêutica é a arte de interpretar corretamente o texto, né? A exegese é a arte de extrair corretamente o conteúdo do texto e fazer a aplicação correta do texto. A homilética é a arte de expor, de fazer a exposição correta desse texto, né? Em um sermão ou em um artigo, enfim. O que eu quero dizer aqui? Lembra que eu falei lá no início que tem muita gente que diz assim: uma pessoa lê um texto bíblico e interpreta de um jeito. Eu leio o mesmo texto e interpreto de outro. Olha, existem aqui 3 possibilidades. Do primeiro está errado e o segundo certo. Do segundo está errado e o primeiro certo. Ou do primeiro e do segundo está errado e a Bíblia será a única certa. Porque a interpretação bíblica ela é uma só. Ela é uma só. Vamos lá. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a única verdade. Não existe uma subverdade. Não existe uma possibilidade de qualquer outra interpretação. Aí você pode dizer assim: Melk, mas isso aí é um texto, né, uma verdade bíblica muito óbvia. Mas aquilo que é básico na Bíblia, irmãos, é óbvio. Aquilo que é essencial na Bíblia, ele está claro. Salve alguns textos mais obscuros, mas esses textos mais obscuros, a gente trata eles com humildade, usando os princípios da interpretação ou se calando diante deles. Mas quando você usa os princípios da interpretação, você precisa entender que você precisa seguir regras, como diz o comentarista, são regras já consolidadas no mundo inteiro há séculos. Que regras são essas, Melk? A hermenêutica, a exegese, são formas corretas de olhar para um texto. São formas corretas de extrair o conteúdo do texto. Não é simplesmente você chegar como Satanás chegou. Olha, está escrito. Se você se jogar daqui, de cima, será dado ordem aos anjos que eles te socorrerão e nenhum mal lhe acontecerá. Sim, mas em que aspecto isso é verdade? Quem foi que escreveu isso aí? Quando foi que ele escreveu? Qual era o objetivo que ele estava escrevendo isso aí? Qual era a realidade momentânea da pessoa que estava escrevendo isso aí? Qual era o objetivo? Não é pegar um texto como se ele estivesse flutuando no mundo espiritual e você levasse ele para onde você quisesse. Não é assim. Você precisa usar, né, os princípios da interpretação, que, como foi dito pelo comentarista, e eu vou repetir, são princípios consolidados historicamente há séculos, que são usados por pessoas em todas as literaturas para fazer a interpretação, para se fazer o estudo de um texto. A gente não pode fugir disso. Não pode. Nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, usando os instrumentos corretos para evitarem interpretações e aplicações erradas. Os milagres são obrigatórios. Ou os milagres são obrigatórios? Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então a nossa fé é fraca ou a nossa comunhão com Ele é pouca. No entanto, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar. Exatamente. Como eu falei lá no início,
o mais importante em nossa vida não é necessariamente o que Deus faz, mas é a sua presença, mas é quem Ele é em nós. Quem Ele é. Lembra do que, acredito que foi Isaías que disse? O que Ele é? Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é o Deus conosco. O que Ele é em nós? Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. E isso não, se isso é verdade em nós, não há necessidade de milagres. Quantos santos morreram? Quantos santos morreram? Quantos santos sofreram e não provaram nenhum milagre, mas viveram felizes e morreram felizes pela presença de Deus. O que importa não é o que Deus faz, ainda que isso seja importante para a sua própria vontade, para o seu próprio nome ser proclamado, mas o que realmente importa é a presença de Deus em nossas vidas. O Todo-Poderoso opera maravilhas e faz milagres de acordo com a sua vontade e no momento que ele deseja. Se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, provavelmente convenceria as multidões de que ele era o Filho de Deus. Já falamos isso agora há pouco. Contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas com uma mera atração. Oh, que coisa, não? Será por quê? Será por que então que tantos, mas tantos pregadores faz da mensagem um espetáculo? Jesus não seria um espetáculo nas mãos de Satanás. Então, temos tantos pregadores que transformaram a pregação do Evangelho em um espetáculo. Temos tantos pregadores que estão preocupados com a performance e não com o conteúdo. Eles são, na verdade, espetáculos da carne e alguns até espetáculos de Satanás. E eles fazem espetáculos da palavra de Deus. E muitos deles fazem uma enormidade de pessoas se dizerem cristãs, mas são conversões superficiais, porque pregam um evangelho superficial. Um meio evangelho não fará um crente completo. Um meio evangelho sempre nos apresentará cristãos superficiais, fracos, vazios e profanos. Posso mesmo fazer o que quiser? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse Paulo. A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Se nós oramos, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Devemos entender que não podemos fazer nada que venha colocar em prova o Senhor. É importante, né, a gente ver isso. Nós estamos estudando sobre a interpretação errada da Bíblia. E sem dúvida um dos textos mais deturpado na história da cristandade é Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo, só lê o contexto. O contexto do texto, né? O contexto quando você lê o texto todo e entende um pano de fundo, a ideia geral por trás do texto. O que é que Paulo está dizendo? Eu sei passar necessidade e sei ser rico. Dentro dessas duas perspectivas, eu posso todas naquele que me fortalece. Todas o quê? Que todas é essa que Paulo está dizendo? Eu posso todas as coisas. Que todas as coisas é essa? Todas as coisas que Paulo está dizendo são só duas. São só duas. Que é ser pobre e ser rico. Que é ter escassez e ter abundância. É nesse contexto que Paulo está falando. O todas que Paulo está falando aqui são duas coisas apenas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisas, Paulo? Lá atrás ele vem dizendo, eu posso ser pobre
e ainda glorificar a Deus, e eu posso ser rico e ainda glorificar a Deus sem pecar em nenhum deles. Então eu posso todas essas duas coisas naquele que me fortalece. Essa é a ideia do texto, mas é um dos textos mais mal interpretados. Nós não podemos de modo nenhum fazer do texto o nosso texto particular. Nós não podemos fazer do texto a nossa interpretação particular. Precisa ter uma regra. Nós precisamos entender que o texto teve um autor e o autor quis dizer alguma coisa e nós precisamos saber o que é para a gente saber o que de fato é a verdade naquele texto. Nós não temos o direito de realizar certas ações e acreditar que o Senhor tem a obrigação de atender ao que estamos tentando fazer, ou de impor a Ele os nossos planos, como se Deus fosse um servo e nós os senhores. Não podemos fazer do texto de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, um salvo-conduto para que venhamos a fazer o que Deus não nos ordenou a fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como eu já disse, é o texto mais violentado que existe. Mais violentado que existe. Mas nós já falamos sobre ele agora há pouco. Terceiro tópico, o povo no deserto. Deus está conosco? Lá vem o povo. Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e, ao chegarem ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Água para beber, óbvio, né? Nós vamos respeitar aqui a realidade do povo num deserto com sede. Mas nós precisamos entender, já falei agora há pouco, mais importante do que o que Deus faz no meio de nós é quem Ele é no meio de nós. Nós acabamos de falar sobre Paulo em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toda a ideia de Filipenses é Paulo falando que Deus é a sua satisfação. Mesmo quando lhe falta coisas, Deus lhe é a satisfação. Então essa é uma verdade que nós precisamos entender e que o povo de Israel no deserto não havia compreendido. Eles pensavam que Deus era algo neles toda vez que eles tinham algo. Eles ali chegaram em um lugar e não tinha água. Então eles disseram, não tem Deus aqui, porque não há provisão. Mas essa não é a verdade bíblica. Não é dessa forma que nós olhamos para a Bíblia, não é dessa forma que nós olhamos para Deus. Deus é a nossa satisfação, Deus é o nosso contentamento, mesmo quando nos falta água no deserto. E o povo de Israel não havia aprendido isso. Nesse cenário, logo se voltaram contra o Deus que os havia libertado da escravidão do Egito. Eles se colocaram contra Moisés e o Senhor orientou seu servo a ferir a rocha para que dela saísse água, e Deus proveu água para o seu povo. O problema apontado nesse texto não é a sede e a falta de água, e sim colocar em questão a presença de Deus quando se está passando por um momento de privação temporária, como fizeram os hebreus. Está o Senhor no meio de nós? Eu acabei de falar sobre isso. Isso é muito impactante. Isso é muito impactante. O professor deve explorar isso com seus alunos. Isso é muito impactante. Nós não podemos viver baseado nos prodígios. Nós não podemos ter uma fé firmada em eventos, mas na ação de Deus em nossa alma, na nossa consciência. E como eu disse, o texto de Paulo em Filipenses, ele é muito bom, porque quando você olha o contexto de Filipenses, você entende Paulo dizendo assim, não importa o que me falta, ou não importa o que eu tenha, porque é Cristo que me satisfaz. Não importa se eu estou no deserto, não importa se eu estou na prisão, não importa se eu estou num castelo, não importa se eu estou numa mansão,
Não importa se eu tenho abundância de carne, não importa se eu tenho apenas um pão molhado, Jesus é a minha satisfação, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa vida será melhor quando nós entendermos isso. Não tentarás o Senhor. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que o Todo-Poderoso lhes daria. Porém, eles haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvidos aos espias que infamaram a terra. Números 13, o que lhes custou uma caminhada de 40 décadas em uma terra inóspita, né? Há muitas discussões sobre o percurso, né, ou a ideia da chegada dos israelitas em Canaã. Nós sabemos que, diante de todas as especulações, o resultado foi que eles passaram 40 anos no deserto. Mas por que 40 anos? Se sabe-se que geograficamente eles não percorreriam sequer 6 meses, não demoraria sequer 6 meses para chegar na Terra Prometida. A mensagem mais clara dessa ideia é de que o povo não estava pronto para herdar a terra. Não havia amadurecimento suficiente no povo para herdar a terra. Era um povo com mentalidade escrava e não sabia o que era liberdade. Quando eles pegaram a liberdade, eles erraram e erraram feio. Mas Deus os fez caminhar pelo deserto para que aprendessem a depender de Deus. E isso me traz uma reflexão que é importante. Quantas vezes nós estamos vivendo em abundância e esquecemos de Deus? Quantas vezes? E às vezes é necessário a escassez para lembrarmos que temos um provedor. Que muitas vezes, no tempo da abundância, sequer é lembrado. Os israelitas eram escravos, foram libertos. No primeiro momento eles ficaram felizes, mas quando houve escassez, eles se desesperaram. Esqueceram que Deus estava presente naquele deserto. Esqueceram que Deus é fiel na sua palavra. Nós não podemos esquecer isso. E ao escrever o Deuteronômio para a nova geração dos hebreus, Moisés deixa claro ao povo: não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Não duvidem, não desacreditem da presença de Deus. Aprendam a identificar a presença de Deus. Porque faltou água, mas Deus estava presente. Porque faltou pão, mas Deus estava presente. Lembra da ira de Deus contra o povo, e Deus disse a Moisés: o meu anjo irá contigo e com esse povo até Canaã, mas eu não irei mais. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores, eu não irei. Por que Moisés está dizendo isso? Olha, se você estudar todo o texto ali, Deus vai estar dizendo, não faltará nada, você terá total êxito, o povo entrará em Canaã, conquistará Canaã, terá leite, mel, terá fartura, terá tudo, mas não terá eu. E Moisés disse: não importa nenhuma riqueza, nenhuma abundância, se a minha alma está vazia do Senhor. Eu prefiro o deserto com Deus do que Canaã sem Deus. Os israelitas tinham que aprender o que Moisés estava ensinando. Nenhuma abundância é suficiente para a alma humana. Nenhuma escassez é suficiente para tirar do ser humano a alegria de ter Cristo, porque a alegria de ter Cristo é superior a tudo isso. Esse versículo mostra um cenário triste por parte do povo de Deus, que não entenderam, não aprenderam a reconhecer Deus no meio deles. Pela falta de água, os hebreus zombaram da presença do Eterno entre eles. Este deboche foi visto por Deus como uma infidelidade contra ele. O Eterno estava entre eles
e proveu a água de que precisavam. Tentar a Deus é desafiá-lo, é acreditar que ele não está agindo em nosso favor. Por Deus, a prova é uma tentação. Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que ele disse e que vai falhar naquilo que prometeu. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena a fazer prova dele, como no caso daqueles que são dizimistas, há uma condição. Se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor, e se ele não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas. Essa é uma condição. O texto de Malaquias é um texto bastante complicado e talvez a perspectiva da tradução que é apresentada pelo comentarista aqui não seja a melhor. Mas a ideia do texto de Malaquias não é tentar, mas a ideia do texto é: façam crendo que Deus recompensa. Faça crendo que é Deus que provê. Faça crendo que é Deus que ordena. Faça crendo que é Deus que abençoa. Essa é a ideia do texto. Conclusão. Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferia a cruz para atrair a todos nós, nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com ele. Interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar o seu devido contexto. Que, aliás, para nós finalizar aqui, pelo amor de Deus, gente, estude hermenêutica. Não, você não precisa fazer uma faculdade para estudar hermenêutica. Hermenêutica, Melk, o que é isso? Não, gente, é só a interpretação correta do texto. Você faz isso lá no primário. Eu aprendi a interpretar texto lá no fundamental menor. Quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu aprendi a interpretar texto, foi lá. Eu não preciso fazer uma faculdade de teologia para saber sobre hermenêutica, porque hermenêutica é a arte de interpretar corretamente um texto. Você pode aprender a interpretar um texto fazendo um cursinho na internet, estudando alguma coisa na internet, só para você aprender que o texto tem uma interpretação única, que a interpretação que nós temos que ter do texto é buscar ser mais fiel possível àquilo que quem escreveu quis dizer. A partir daí nós teremos as lições e as aplicações, mas a interpretação é uma só. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.